Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje quero partilhar convosco as dificuldades que às vezes passo enquanto educador financeiro e a frustração que sinto em alguns dias. É verdade, esta vida de educador financeiro e partilhar conteúdo de finanças pessoais já lá vão praticamente 3 anos regularmente a falar sobre o tema e é um caminho que me orgulho muito, é um caminho que tenho feito, é um caminho que claramente quero continuar a fazer, quero fazer cada vez mais, mas nem todos os dias são fáceis. Na verdade há dias particularmente difíceis e hoje quero partilhar aqui convosco algumas dessas situações menos boas que têm acontecido e que de vez em quando fazem com que os dias não sejam assim tão fáceis como isso. Muitas vezes o que é que acontece? Eu comento alguma publicação que vi de uma notícia ou de uma medida do governo ou de alguma atitude financeira ou de alguma coisa e eu comento com a minha partilha de ideias, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, sempre de uma forma obviamente respeitosa, educada, a partilhar a minha ideia. No fundo aqui a trazer algum tipo de valor até para aquela discussão, para não se tornar uma discussão política ou algo do género. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes acabo por ter respostas muito negativas de algumas pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que nunca vi, que provavelmente nunca me tinham visto até àquele preciso momento e nem sempre é fácil. E é nesses momentos que se percebe que realmente a cultura financeira portuguesa é fraca, que realmente há muito trabalho para fazer para melhorar essa parte da nossa vida, que as pessoas claramente precisam de aprender mais sobre o tema e evoluir de certa forma na forma como veem estes assuntos. Isto não é nenhuma crítica, atenção. Se toda a gente soubesse gerir as suas finanças e toda a gente estivesse perfeitamente tranquilo e capaz de o fazer, então eu não teria trabalho. E eu, de certa forma seria uma coisa boa se eu não tivesse de fazer esse trabalho, mas é realmente muito ingrato por vezes ter alguns comentários negativos e ter pessoas que atacam diretamente quando tento partilhar algum conteúdo. Um exemplo muito óbvio que aconteceu recentemente foi saiu um vídeo de uma entrevista de um conhecido ator que estava a revelar as suas preocupações em relação aos preços da habitação, às rendas, porque a casa onde morava é arrendada e ele até admitiu que tinha uma senhoria simpática, que até lhe cobrava um preço abaixo da média, etc. No entanto, o prédio onde ele morava estava a ser vendido e estava com medo em relação ao futuro, e estava incerto em relação ao que poderia acontecer, se teria que procurar uma nova casa ou não, em que condições. E uma coisa que ele falou lá especificamente era na questão das condições que os inquilinos encontram no mercado de arrendamento, em que existem os senhorios a pedir uma série de rendas adiantadas, muitos meses de caução e tudo isso. E o meu comentário foi apenas algo do género, relembrar que, de acordo com o Orçamento de Estado de 2023, existe uma nova regra que limita os senhorios a pedirem 2 meses de rendas adiantadas e 2 meses de caução. Isto foi o meu comentário. E deixei apenas esta nota no sentido de alertar as pessoas para o caso de serem confrontadas com uma situação destas, com os seus atuais ou novos senhorios, numa situação em que têm que procurar uma nova casa. E o meu comentário foi este, e deixei apenas esta nota. E a partir daí começou uma enxurrada de comentários que a culpa primeiro era dos imigrantes, porque vinham para as casas. Depois a culpa já era dos senhorios, que são uns burlões e que só querem ganhar dinheiro a torto e a direito. Depois a culpa já era do governo e do António Costa, que não pagou, seja lá o que for. Depois a culpa já era dos próprios inquilinos, que eles próprios é que se motivavam e disponibilizavam a pagar um ano de rendas adiantadas, e claro que os senhorios não iam recusar. E no final disto tudo, o que é que acontece? Eu fui ali partilhar o meu conteúdo, partilhar a minha ideia, dar no fundo um alerta, porque se mais pessoas souberem dos seus direitos e dos seus deveres também, como é óbvio, mas neste caso estamos a falar dos seus direitos, quanto mais pessoas souberem dos seus direitos, menor é a probabilidade de sermos enganados. Lá está, se eu percebo o ponto de os próprios inquilinos estarem a propor um ano de rendas adiantadas. Eu percebo isso. Mas se nós tivermos mais inquilinos a saber que não podem, que os senhores não o podem fazer, por exemplo, se calhar vamos baixar a probabilidade de haver muitas pessoas a fazer isso. Até porque, na verdade, não haverá, assim, seguramente tantas pessoas que tenham um ano de rendas adiantadas que possam apresentar aos seus novos senhorios. Isto para dizer o quê? Para dizer que fiquei ali numa situação em que eu comentei uma publicação de um canal de notícias qualquer, que sinceramente não me recordo qual era, partilhei uma informação que eu acho que seria importante e útil para as pessoas e
não houve ali uma boa recepção, digamos assim. Seguramente, lá está, houve pessoas que viram a publicação, ou que viram o meu comentário e que seguramente retiraram algum valor dali. Claro que sim, mas a verdade é que já não é a primeira vez que acontece que quem comenta é para criticar, é para dizer que aquilo não faz sentido, dizer que aquilo não está certo. E isto mostra muito da nossa cultura financeira. Aliás, financeira e não só, basta percorrermos as caixas de comentários das redes sociais de uma forma geral, em qualquer tema que seja, não interessa, e vemos muito bem da cultura. Felizmente para mim não temos tido casos, ou não tenho sofrido casos de algum ataque mais direto. Então, havido, obviamente, pontualmente uma outra pessoa que é um ataque pessoal direto, que vai mesmo para o lado da má educação e que, obviamente, não terá resposta e que eu bloqueio e acabo por passar à frente. Mas mesmo as pessoas que não entram, obviamente, nesse extremo, ainda assim, a primeira resposta e a primeira coisa que fazem é criticar. É dizer que a culpa é de todo o mundo e não daquele. É dizer que aquilo que se está ali a falar não resolve absolutamente nada. E este é um problema. E este é um problema que nos afeta de uma forma geral. É continuarmos enquanto pessoas, enquanto povo, enquanto comunidade, a olhar para os problemas e não olhar para as soluções. Sim, é verdade, Portugal tem baixos rendimentos. O ordenado médio, salvo erro, ronda aos 1.300 euros brutos, obviamente. O que logo à partida temos dois problemas, que é, isto é, o ordenado bruto, por isso obviamente depois há uma parte de impostos, e nós sabemos que as médias são o que são. Se alguém ganhar 10 mil euros, então vai influenciar muito essa média. Se calhar se nós perguntarmos aqui aos nossos amigos e familiares que estão aqui mais próximos, se calhar não temos assim tantos que estejam nessa média. Por isso, tudo isso é muito desvirtuado, mas mesmo que fosse um mundo ideal onde na média realmente ganhássemos os tais 1.400 euros brutos, seria absurdamente baixo para para o estilo de vida que se vive num país moderno, num país ocidental, se quisermos pôr desta forma, e claramente não é suficiente. Quando conjugamos isso com o aumento de custo de vida, seja pelas rendas, seja pelo crédito de habitação, seja pela inflação, seja pelo que for, claramente não é suficiente. É verdade, isso tudo é verdade. A carga fiscal sobre o trabalho, mas também sobre os empresários, mas também sobre o consumo, sobre a habitação. A carga fiscal é brutal, nós sabemos isso tudo. No entanto, nunca podemos assumir que é isto e vamos ficar assim. E que não há absolutamente nada que possamos fazer e então a única solução é criticar. A única solução é queixarmos e não fazermos depois mais nada em relação a isso. Em relação, por exemplo, não está diretamente relacionado com aquilo que estava a dizer há pouco, mas a associação também é lógica e vão perceber o que eu quero dizer. Quando se fala de investir dinheiro, ou de poupar dinheiro até no limite, nem sequer estamos a falar de investir. Quando se fala de poupar dinheiro, e a primeira reação é, mas para quê se o Estado me vai ficar com 28%? Eu ouvi no outro dia alguém dizer que não investir porque não se quer pagar 28% de imposto é a mesma coisa que não trabalhar para não se pagar IRS e Segurança Social. Porque, na verdade, uma boa percentagem das pessoas em Portugal vai pagar mais em IRS e Segurança Social sobre o seu trabalho do que estes 28% sobre os impostos, sobre os investimentos ou sobre as poupanças. E, no entanto, quando se fala do investir, do poupar, etc., a primeira reação é uma crítica e dizer não, porque o Estado vai-me levar 28%, isso não vale a pena. mas, no entanto, as pessoas continuam a trabalhar e, se calhar, o IRS e a Segurança Social juntos são tanto ou mais do que esses 28%. E as pessoas não deixam de o fazer. Isto é muito importante. Muitas vezes eu falo da importância da mentalidade. E não vou aqui entrar em chavões, não vou aqui entrar em fundamentalismos em relação à mentalidade de sucesso e a tudo isso. Nada disso. Mas isto revela muito a nossa mentalidade. O facto de nós vermos o problema, o facto de nós criticarmos tudo e mais alguma coisa. E não é uma crítica positiva, esse é o problema. Não é criticar no sentido de deixa-me tentar perceber um bocadinho melhor o que é isto, como é que isto funciona e depois, de uma forma informada, de uma forma consciente, então eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma atitude. E se houver algo que eu possa fazer para melhorar, para contrariar esta situação com a qual eu não concordo, então eu vou fazê-la. Não, o que acontece é uma crítica direta, há ali logo um bloqueio imediato sobre aquilo que se estiver ali a discutir e o tema morre. E o tema acaba ali e pronto. E não se faz absolutamente nada. Não pode ser. Para quem estiver a ouvir esta mensagem, não pode ser. Claramente temos que dar este passo. E fala-se sobre dinheiro ou sobre outra coisa qualquer. Claramente temos que tomar mais a rédea daquilo que estamos a fazer. Temos que tomar mais controle sobre aquilo que estamos a fazer. E deixarmos de apontar o dedo, deixarmos de criticar aqueles que estão a fazer.
Porque, na verdade, se calhar essa crítica que as pessoas fazem a quem está a dar o espaço neste caminho, a quem está a andar mais para a frente, a quem está a fazer as coisas de uma forma diferente, se calhar revela apenas algum medo e algum problema porque a pessoa se sente que também queria fazer aquilo e não o está a conseguir, seja lá pelo que for. As pessoas têm que colocar a mão na sua consciência e perceber o que é que realmente as motiva a fazer aquilo, o que é que realmente as leva a tomar aquele tipo de atitudes, e enquanto isto não for uma realidade, então não há muito que possamos fazer e na verdade vamos sempre ficar aqui parados. Neste episódio de hoje era esta a mensagem que eu queria passar. É importante que todos nós, e eu aqui não me estou a excluir de forma nenhuma, eu estou no meu caminho e tenho muito caminho ainda mais para fazer para a frente, mas todos nós temos que colocar a mão na nossa consciência, perceber o que é que estamos a fazer, perceber a forma como estamos a olhar para as coisas e evitar, sempre possível, aquela crítica barata, aquela crítica simples, pura e simplesmente porque não compreendemos o que é que a outra pessoa está a querer dizer ou a querer fazer. Ok? Podemos não nos rever naquele caminho, podemos não nos rever naquela opinião, mas há alguém que está a falar sobre ela e que tem todo o direito de a ter. E isto, obviamente, eu sei que a questão da liberdade de expressão pode abrir aqui portas para discursos menos positivos. Ainda assim, eu acredito que as pessoas têm o direito à sua opinião. Obviamente, depois temos que perceber de onde é que ela vem, perceber o que é que está a sustentar aquela opinião, porque é que a pessoa pensa assim, e se calhar lá no meio, uma coisa que até parecia inicialmente uma ideia completamente descabida e que não nos fazia sentido absolutamente nenhum, se calhar explorando um bocadinho mais aquela ideia, explorando um bocadinho mais e tentando perceber porque é que a pessoa pensa aquilo. Se calhar vamos encontrar um ponto de entendimento algures. Não quer dizer que tínhamos de concordar com essa pessoa. Não quer dizer, obviamente, que tínhamos de concordar todos em tudo, com toda a gente, a todo o momento. Não é nada disso. Mas se calhar, se nós mantivermos alguma, vou-lhe chamar curiosidade natural, de conhecer a pessoa, de entender a pessoa, de saber o que é que ela pensa, como é que ela pensa, porque é que ela pensa aquilo, o que é que está a fundamentar aquela opinião, se calhar vamos encontrar muito mais pontos de entendimento com essa pessoa do que achávamos. É um desafio que eu deixo para pensar a quem estiver a ouvir esta minha mensagem. Não há uma resposta certa. O que eu peço a toda a gente que estiver aqui com alguma atenção àquilo que eu estou aqui a dizer é: mantenham a mente aberta. Mantenham o espírito aberto, o espírito livre de ouvir, de conhecer, de aprender, de evoluir. Não se fechem na vossa bolha, não achem e não pensem que a vossa realidade é a realidade de toda a gente, porque não é. Isto funciona para o bem e para o mal. Por isso, mantenham-se disponíveis, mantenham-se abertos, mantenham-se transparentes em relação às coisas que estão à vossa volta, em relação às pessoas que vos rodeiam. Seguramente que essas pessoas podem aprender convosco, vocês podem aprender com elas e o mundo será seguramente um sítio muito melhor quando todos percebermos que é isso que faz sentido e só assim conseguimos evoluir. Muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado desta mensagem, que desta vez foi um bocadinho diferente daquilo que eu tenho habituado, mas achei que fazia sentido partilhar aqui convosco. Obrigado e até à próxima.